Shalom, shalom, graça e paz a todos os nossos queridos e amados irmãos, discípulos, vocês, amigos que estão nos assistindo pela primeira vez, você que foi convidado, você que foi marcado, você que está assistindo nós pela primeira vez nessa nossa célula online, onde temos aqui um estudo da Palavra do Senhor, nessa série maravilhosa que nós estamos aqui já há vários meses falando sobre as parábolas de Jesus, onde temos ali um grande conhecimento, grande revelação a todos nós, porque o Evangelho do Senhor é puro e simples. Então, compreensões do Evangelho, do Reino de Deus, ao nosso coração, à nossa vida, à nossa mente, nos apropriando das verdades eternas que o Senhor tem revelado a cada um de nós. Então, para mim é um prazer que você está aqui conosco. Então, convido você a desde já aí se organizando aí, curtindo, comentando e compartilhando essa nossa live, compartilhando essa nossa célula online com seus familiares, com seus amigos, nos grupos de família, indicando a eles para que estejam juntamente conosco assistindo e participando dessa célula, onde nós estaremos falando da Palavra do Senhor. Então, convido você que está na sua casa a ter a sua Bíblia, papel e caneta na mão e nós vamos marcar, vamos ver. Você pode assistir novamente essa célula, ver todas as referências bíblicas que nós aqui estamos trazendo, porque não queremos forçar nenhum entendimento, queremos que a palavra por si só nos explique o que ela mesma pode nos explicar, ok? Então, convido você agora a nós estarmos orando, vamos abrir a nossa célula com uma oração, apresentando a sua família, a sua casa ao Senhor. Vamos orar pelos nossos líderes, pelos nossos pastores, pelas autoridades eclesiásticas, pelas autoridades civis constituídas que estão em eminência, né? Presidente, governadores, deputados, prefeitos e vereadores, todas as autoridades constituídas, juízes, promotores, enfim, todos aqueles que estão hoje em eminência, a qual nós pedimos para que o Senhor os guarde, os proteja e os guie, que eles tenham temor, que eles tenham consideração e respeito, para que em nome do Senhor Jesus nós possamos viver em paz, uma nação abençoada, livre da apostasia, livre da corrupção, livre de tantas coisas mal que podem prejudicar a nossa nação. Amém? Vamos orar pelos nossos pastores, pelos líderes de célula, para aquelas pessoas que estão pedindo oração nos nossos grupos de oração dos homens e das mulheres. Se neste exato momento você que está em casa necessita de oração, nós queremos nos unir numa só fé, num só amor e num só espírito com você neste momento, pedindo ao Senhor para que em nome de Jesus Ele toque você e você seja curado. Ele toque em você e você seja liberto. Ele toque em você pelo seu Espírito Santo e com o seu amor e você tenha consciência da eternidade, consciência da salvação, consciência que Jesus te ama e Ele te chama para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Aqueles que estão hospitalizados, que estão em processos de recuperação, que estão em tratamento, as famílias que tiveram perdas nesse tempo, para que o Espírito Santo as console. Então oremos em nome de Jesus. Pai, neste momento te agradecemos por mais uma oportunidade que tu nos dá de estarmos nessa célula online com todos os nossos irmãos, com todos os nossos discípulos, todos os nossos amigos, pessoas que estão entrando pela primeira vez, Senhor, juntamente conosco. Os abençoe, os guarde, os proteja, os livre de todo o mal, em um nome do Senhor Jesus. Os alcance poderosamente. Nós nos unimos neste momento numa só fé, num só amor e num só Espírito, para que tu, ó Deus Todo-Poderoso, venha intervir, Senhor, ó Deus, de forma maravilhosa, graciosa, sobre as nossas vidas e sobre as nossas necessidades. Aquilo que não está no nosso poder, Senhor, ó Deus, intervém, mostra a tua misericórdia, a tua graça e o teu poder, Senhor, nos guardando, nos protegendo e nos livrando de todo mal e de tudo que não provém de ti. A esses, Senhor, que neste tempo estão passando por lutas, tribulações, dificuldades, Senhor, ó Deus, pedimos a tua misericórdia, assim como tem sido conosco, seja com esta nação, seja com a nossa região, com o nosso estado, com a nossa cidade, seja, Senhor, com a nossa família, com aqueles que representamos, amigos, colegas de trabalho, pessoas que estamos orando e intercedendo por elas, pessoas, Senhor, ó Deus, que neste momento estão, Senhor, ainda em luto, que tiveram perdas significantes em suas vidas, Senhor, ó Deus, em suas famílias, Senhor, que o Espírito Santo as console e os atraia a ti através deste momento. Porque tudo tem o seu propósito. Nós não somos eternos, nós temos que dar conta a Ti, Senhor, a Deus, do que fizemos nesta vida, Senhor, e que todos sejam tocados, Senhor, a Deus, neste tempo, a olhar para Ti, ao ouvir a Tua voz, e como Tuas ovelhas ouçam a Sua voz em nome de Jesus. Oramos pelas autoridades constituídas, oramos, Senhor, a Deus, pelos pastores, Senhor, os pastores do Ministério Sincera Adoração, os líderes de células, Senhor, a todos, a liderança do louvor, do teatro, da dança, Senhor, a Deus amado, as
professoras da escolinha, enfim, a todos que cuidam e zelam pela casa do Senhor, os líderes de célula, os 12 da primeira e da segunda geração, os casais de pastores, Senhor, o pastor Valdo, a pastora Marli e a sua família, o pastor Christian, a pastora Marciana e a sua família, o pastor Juscelma, a pastora Cleide e toda a sua família, Senhor, a nossa vida, Senhor, a minha família, a vida, Senhor, de todos os nossos discípulos, a todos os casais, os jovens, as crianças, a todas as famílias, ó Deus, representadas neste momento, nós apresentamos a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Vamos lá então, pessoal, para a nossa célula online hoje, com a nossa série As Parábolas de Jesus. Hoje, como você está vendo aí na imagem na sua casa, os convidados para as bodas. Isso, olha, observe essa imagem, que linda essa imagem. Vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite, o que essa parábola fala ao nosso coração, nos traz entendimento, nos traz revelação. Essa imagem já diz muita coisa. Os convidados para as bodas, ok? É a nossa série As Parábolas de Jesus, os convidados para as bodas, e hoje nós estaremos falando sobre este tema, os convidados para as bodas. Escrito está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 1 ao 15, daquela série de 3 parábolas que nós já falamos anteriormente nas 2 células anteriores, os 2 servos, os lavradores maus, e hoje vamos falar sobre os convidados para as bodas. Em Mateus capítulo 22, do versículo 1 ao 15, diz assim, acompanhe comigo. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo, ele enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei o meu banquete. Meus bois e os meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete do casamento. Mas eles não lhe deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Os restantes agarraram os servos, maltratando-nos, e os mataram. O rei ficou irado e enviou o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou aquela cidade. Acompanhe comigo nessa primeira parte aqui. Veja que esse rei, ele prepara todas as coisas para o casamento do seu filho. O rei e o seu filho. E ele já tem convidados. Ele já convidou os convidados já estavam sido convidados, eles sabiam que eram convidados para o casamento, para as bodas do filho daquele grande rei. Eles já tinham essa informação, eles já tinham esse convite. Mas quando chegou próximo do casamento, chegou próximo da data estabelecida, o rei envia servos dizendo: ei, convidados, lembram-se que vocês já estavam convidados para as bodas? Então venham. E o que eles disseram? Não quiseram vir. Quando chegou mais próximo ainda, novamente o rei manda outros servos dizer a mesma coisa. Digam aos que foram convidados que já está tudo preparado, não tem como eu cancelar, já está tudo preparado, eu não vou parar a minha programação porque eles não podem, porque eles não querem vir. O novilho já estão gordos, já foram abatidos, já está tudo preparado. Venham para o banquete do casamento, venham para as bodas do noivo. E eles disseram o quê? Não deram atenção e saíram. Um foi para o seu campo, outro para os seus próprios negócios, e os restantes agarraram os servos e, maltratando-nos, os mataram. Então o rei ficou indignado. O que ele fez? Pegou o seu exército e destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Acompanhe comigo o restante da leitura. Mateus capítulo 21, versículo 1 ao 15. 22, 1 ao 15. Então disse aos seus servos: o banquete do casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderem encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete do casamento ficou cheia de convidados. Olha que interessante. Mas quando o rei entrou,
para ver os convidados, ele notou ali um homem que não estava usando as vestes nupciais. Ele perguntou: amigos, como você entrou aqui sem vestes nupciais? E o homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio para enredá-lo em suas próprias palavras. Então vejam aqui, querido, nessa segunda parte que nós lemos. Na primeira parte, os convidados que já estavam convidados e foram relembrados por algumas oportunidades pelos servos do rei, não quiseram. E por último, mataram os convidados, os servos que estavam os relembrando, os convidando novamente, dizendo incessantemente: está tudo pronto, venham, nós não vamos. Mataram esses servos. O que o rei fez? Destruiu a cidade, matou aqueles assassinos, os assassinos. Na segunda parte, o rei diz: bom, agora já que aqueles que eu convidei não eram dignos, então o que eu vou fazer? Agora aos meus servos: vão e convidem todos os que encontrarem. Sejam bons, sejam maus. Convidem a todos. E foi isso que aconteceu. Só que o que aconteceu? Ele encheu aquele ambiente do casamento. Estavam ali todos aguardando o noivo, aguardando a noiva chegar para de fato acontecer o casamento. Estão todos ali já se degustando com as delícias daquele banquete do casamento, aguardando de fato o casamento acontecer. Porque um casamento, nesse período que é a simbologia que nós temos referenciando a volta de Cristo com o casamento, e esse casamento referenciando o casamento judaico, é no mínimo 7 dias um casamento, no mínimo. Então, dependendo, alguns casamentos até mais disso, há a referência de até 15 dias de casamento, mas a média era de 7 dias, uma semana de casamento, de festas, né? Da festa do casamento. Então, o rei, ele preparou, sabendo que viriam pessoas que tinham condições e pessoas que não tinham condições, ele preparou vestimentas especiais, vestimentas semelhantes para todos, para que ninguém se sentisse ali mal naquele ambiente do casamento, porque já estava tudo pronto, já estava tudo preparado. Então os novos convidados não estavam preparados para o casamento, não estavam preparados para o banquete. Então o que o rei fez? Preparou as vestimentas semelhantes para todos, para que ninguém ali se sentisse nem mais e nem menos, todos pudessem estar muito bem vestidos para a ocasião do casamento, sem ter problema nenhum, e que não lhes fosse a justificativa de não irem ao casamento, de não irem às bodas do noivo. Então, venham bons e maus, preparados, não preparados, podem vir, porque tudo está preparado. O alimento já está pronto, o ambiente já está pronto, e as vestes, para que vocês não tenham como desculpa de não ir, também já está preparada, já está pronta. Então, quando se encheu aquele ambiente, se encheu aquele saguão, aquele ambiente do casamento, o rei, ele entrou para olhar os convidados que estavam ali. E ele começou a olhar, cumprimentar e agradecer. Obrigado que você veio, que você respondeu ao convite do casamento do meu filho. Casamento do meu filho. Vocês são os convidados para o casamento do meu filho. E aí, de repente, no meio daquelas pessoas, encontra-se alguém que não está com as vestes nupciais, ou as vestes que o rei preparou, deixou ali na entrada daquele ambiente, para que assim as pessoas pudessem ali vestir aquela vestimenta. E ele perguntou: ei, rapaz, como que você, amigo, como que você entrou aqui sem as vestes nupciais, sendo que eu deixei preparado? Como que você entrou? Ali o homem emudeceu, porque não há o que dizer diante do rei. Por que você não vestiu? E aí o que aconteceu? O rei disse: peguem este homem, que ele entrou aqui com as suas próprias vestes, sendo que eu disponibilizei as minhas vestes, mostrando aqui que na realidade isso não vai acontecer. Está aqui a referência porque não vai acontecer, por isso que ele está colocando essa referência, porque ele preparou todas as coisas. Então, aquele homem foi lançado nas regiões das trevas, aonde há choro e ranger de dente, porque muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Então, foi esse o contexto desta parábola. E agora nós vamos entender e compreender mais ou menos
aqui dentro da nossa célula o que esta parábola ela nos ensina, ela nos revela. Lembrando sempre, né, que os convidados para as bodas, primeiramente nós tivemos ali na parábola dos 2 filhos que eles rejeitaram o Pai eterno, rejeitando o arrependimento de João Batista. Lembra que nós falamos ali na célula anterior? Os líderes religiosos, os reis e, consequentemente, a própria nação de Israel, porque os líderes religiosos, ali Jerusalém, o rei, eles simbolizavam a nação por completo. Então, João Batista foi lá e pregou: arrependei-vos porque vos é chegado o reino de Deus, e eles rejeitaram o arrependimento de João Batista, na parábola dos 2 filhos. Depois nós falamos ali na parábola dos lavradores maus, novamente, aí vem o filho do dono da vinha, né? O herdeiro dizendo: arrependei-vos. E o que eles fizeram? O herdeiro, rejeitaram o convite ao arrependimento através do herdeiro e matando o herdeiro. Novamente, todos os líderes religiosos e, consequentemente, a toda a nação de Israel. E hoje nós vamos falar sobre essa terceira parábola, que são os convidados para as bodas. Que, novamente, há uma grande rejeição. Uma rejeição agora, não do pai, não do filho, mas uma rejeição do Espírito Santo. Em sua ação e ascensão do Espírito Santo, quando Jesus ali ascendeu aos céus, os apóstolos eles foram cheios do Espírito Santo. Pedro se levanta como homem cheio do Espírito Santo e prega ali em Atos capítulo 2, versículo 37 e 47. Você lembra que Jesus ele morreu, ressuscitou e disse: olha, ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, descerá sobre vós o meu Espírito. E ali em Atos dos Apóstolos capítulo 2, ali há a descida do Espírito Santo, a manifestação poderosa do Espírito Santo, aqueles discípulos e apóstolos que estavam aguardando durante 40 dias serem batizados pelo Espírito Santo. E Jesus disse: eu vou ao Pai e eu pedirei ao Pai, se eu não for, ele não vem. Então ali aconteceu. Em Atos capítulo 2, versículo 37 ao 47, nós temos o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, ministrando poderosamente ali a todos que estavam vendo aquele mover do Espírito Santo. E ele diz: ó, estão tudo bêbado. E ele diz: não, isso é o que está escrito no livro de Joel, que nos últimos dias eu derramaria do meu Espírito sobre toda a carne, sobre toda a carne. E ele começou a pregar de forma audaciosa, com muita autoridade e ousadia do Espírito Santo. E ali quantas almas se converteram naquele único sermão de Pedro? 3.000 almas se converteram e desceram as águas do batismo, as águas do arrependimento. Aí nós vemos em Atos capítulo 3 a cura do paralítico na Porta Formosa. Em Atos capítulo 5 nós vemos Ananias e Safira mentirem a quem? Ao Espírito Santo. Meu Jesus. Em Atos capítulo 6 nós vamos ver os apóstolos levantando ali vários homens cheios do Espírito Santo, entre eles Estevão, 7 homens cheios do Espírito Santo, para que ali dividissem o pão aos necessitados, e eles, apóstolos, tivessem ali a prioridade na palavra, do ensino da palavra. E eles levantam Estevão, homem cheio do Espírito Santo, e quando ele falava, as pessoas olhavam para ele e o seu rosto era como o rosto de um anjo, resplandecia. As pessoas olhavam Estevão falando, cheio do Espírito Santo, e o seu rosto resplandecia. E aí nós temos ali Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, o próprio Estevão, cheio do Espírito Santo, ele começa resumindo ali as Escrituras, desde o pai Abraão até o momento histórico em que eles estavam vivendo. Naquele exato momento, Estevão ali trazendo uma revelação, um resumo poderoso das Escrituras, com muita autoridade, com muita ousadia, aos líderes do Sinédrio. E o inevitável acabou acontecendo. O que acabou acontecendo? Eles rejeitaram o Espírito Santo. O que eu acabei de falar, venha comigo, vamos ver ali nessa próxima imagem aí, ó, uma porta que se fecha. Olha que interessante, veja essa imagem, é uma porta que se fecha. E você vai entender por quê. Primeiro eles rejeitaram o Pai, rejeitaram o Filho, e agora eles vão rejeitar o Espírito Santo. Então esta porta se fecha. Acompanhe comigo, escrito está em Atos capítulo 7, versículo 48 ao 60. Leia depois todo o contexto, aqui estou falando apenas de uma parte para não ser muito longo e extensa a nossa célula. Todavia, é Estevão falando, tá? Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta.
O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor? Ou onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas as coisas? Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Sempre vocês resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo. Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. De quem que Estevão está falando? De Jesus Cristo. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus, e disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam seus ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-lhe-se contra todos junto contra ele, arrastando-no para fora da cidade, e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixavam seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpado deste pecado. E dizendo isso, ele adormeceu. Ok? Veja que linda esta passagem. Então aqui nós temos em Atos dos Apóstolos, na sequência dos fatos que, posterior à morte e ressurreição de Cristo Jesus, nós temos o que esta parábola, as bodas do Cordeiro, nos está mostrando. Houve uma rejeição do Espírito Santo. Aqueles que estavam convidando, e eles mataram. Então, os dignos rejeitam completamente ao convite do Pai, ao convite do Filho e agora ao convite do Espírito Santo, porque as bodas já estão preparadas, não tem como voltar atrás. Então eles começam aqui no livro de Apocalipse, nós vemos, no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver claramente isso acontecer. Então, até o capítulo 7, os apóstolos, os discípulos estão voltados para os judeus, para pregar o evangelho para os judeus. E depois nós vamos ver. Acompanhem comigo na sequência. Então, veja que isso também já estava profetizado em Isaías capítulo 29, versículo 10 ao 14. Acompanhem comigo. Olha que interessante isso. Porque às vezes as pessoas entendem de forma errada, achando, que os judeus rejeitaram. Não, estava tudo está no controle de Deus. Então tudo está profetizado. Tudo foi antecipado pelo Deus Todo-Poderoso, que escreve o início das coisas, escreve os fins das coisas, de Gênesis a Apocalipse. Então, em Isaías 29, 10, 14, diz assim: O Senhor trouxe sobre vocês um sono profundo, para você entender isso, fechou os olhos de vocês, profetas, cobriu as cabeças de vocês, videntes, para que vocês todos... Para vocês toda esta visão não passa de palavras seladas num livro. E se vocês derem o livro a alguém que saiba ler e lhe disserem: leia, por favor, ele responderá: não posso, está lacrado, ou seja, não há revelação, não há compreensão. Ou se vocês derem o livro a alguém que não saiba ler e lhe disserem: leia, por favor, ele responderá: não sei ler. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita por regras, ensinada por homens. Por isso, uma vez mais, eu deixarei atônito este povo com maravilha e mais maravilha. A sabedoria dos sábios vai perecer e a inteligência dos inteligentes desvanecerá ou diminuirá. Então veja aqui que escrito está pelo profeta Isaías que o povo que tinha a responsabilidade de guardar a lei, de guardar os ensinamentos, eles não compreenderiam. E há um motivo para isso, há uma razão para isso.
E nós vamos entender, porque a parábola nos mostra isso de forma clara, que eles rejeitam o Pai, rejeitam o Filho, rejeitam o Espírito Santo, para que entre um povo mau e bom, nas bodas do Cordeiro. É fantástico isso, então acompanhe comigo. Veja o que escrito está em Lucas capítulo 21, versículo 20 ao 24, que nos mostra claramente que essa porta está se fechando. Que porta é essa? A porta para os judeus. A porta para Israel, para os judeus, ela se fechou para que eles não reconhecessem Jesus Cristo. Como nós lemos aí, nesses versículos, Lucas capítulo 21, versículo 20 ao 24, nos diz assim, capítulo 21. Quando vocês virem, Jesus falando a judeus, dizendo, quando vocês virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima, ou seja, a destruição de Jerusalém de forma totalitária. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, e os que estiverem na cidade saiam, e os que estiverem no campo não entrem na cidade, pois esses são os dias da vingança, em cumprimento de tudo que foi escrito pelos profetas. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Que povo é esse? Os judeus. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiro para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. Veja aqui que Jesus está dizendo. Acompanhe comigo aqui, preste atenção. Jesus está dizendo ali que vai haver um final, mas até que chegue este momento final, onde haja uma restauração completa de Israel pelo Messias, pelo próprio Deus também, no Messias, que é Jesus Cristo, haveria uma ira muito grande, porque eles rejeitaram o Messias. Eles rejeitaram o Messias, eles rejeitaram o próprio Deus. Então, haveria um juízo muito grande sobre a nação de Israel, desencadeada por outras nações, como escrito está no livro de Apocalipse. Jesus aqui está mostrando isso já dentro do livro de Lucas, dizendo, olha, vai acontecer isso. E quando que começou esse juízo? Quando que começou todo esse grave problema em Jerusalém? No ano 70, quando ali o imperador Tito, Flávios, ele destruiu Jerusalém e espalhou os judeus por toda a nação, e aí você conhece a história na sequência a partir disso. Então Jesus está dizendo, quando vocês virem os exércitos eles destruírem Jerusalém, e os gentios estarão pisando em Jerusalém. Hoje Jerusalém, ali no Monte Sinai, onde tem aquela cúpula muçulmana, ali é dividido em 3 áreas. Os judeus estão num pedaço ali onde tem o Muros das Lamentações, então aquele região é dos judeus, mais acima é dos muçulmanos, onde tem aquela cúpula, aquela mesquita, e mais ao lado daí tem a Igreja Católica. A Igreja Católica, onde também eles se apropriaram do Monte das Oliveiras ali, no jardim, e ali está dividido aquele monte em 3 religiões monoteístas: judaísmo, muçulmanos e cristão católicos, nesse sentido ali. Então, só para você ver. Então, os gentios estão pisando lá até hoje, mas Jesus está dizendo ali no último versículo 24, Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo deles se cumpra, ou seja, o tempo da graça. O tempo da graça, que é o que nós vemos aqui. Os judeus, eles rejeitam o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e Atos dos Apóstolos, do capítulo 1 até o capítulo 7, ali em Estevão, eles pregam diretamente aos gentios, e posteriormente eles começam a pregar para quem? Ou melhor, pregam para os judeus e posteriormente começam a pregar para quem? Para nós, os gentios. É isso que nós vamos ver mais adiante. Acompanhe comigo. Então uma porta se fecha, e agora uma porta se abre. Que porta é essa? A porta da graça para os gentios. Essa nova aliança que muitos também entendem e compreendem. Uma nova aliança que é feita. Mas tudo isso já estava tudo programado e organizado. Acompanhe comigo o que escrito está no livro de Isaías, capítulo 65, versículo 1 ao 5. Veja que a palavra de Deus é maravilhosa, ela não deixa nenhuma dúvida para aqueles que amam a palavra do Senhor. Fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim. Eu fui achado pelos que não me procuravam. A uma nação que não chamava pelo meu nome, eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. O tempo todo eu estendi as mãos a um povo obstinado.
dos judeus, que anda por um caminho que não é bom, segundo as suas inclinações. Esse povo que sem cessar me provoca na minha frente, oferecendo sacrifícios em jardins e queimando incenso em altares de tijolos. Povo que vive nos túmulos e à noite se oculta nas covas, que come carne de porco e em suas panelas tem sopa de carne impura. Esse povo diz: afasta-te, não te aproximes de mim, pois eu sou santo. Essa é a postura que Israel tem diante de todas as outras nações. Esta gente é fumaça no meu nariz, é fogo que queima o tempo todo. Então veja aqui que no livro de Isaías, que é o conhecido como profeta messiânico, aquele que profetiza diretamente ao Messias, ao aguardado de Israel, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, revelado, veja que ele fala, ele já declara à nação de Israel que vai haver, fecha-se uma porta e abrirá-se outra porta. Fecha-se uma porta, ou seja, o tempo da graça para os judeus fechou-se para abrir o tempo da graça para os gentios. Okay? Acompanhe comigo em Atos dos Apóstolos, quando que isso aconteceu. Como eu falei ali de Atos dos Apóstolos até capítulo 7, nós vimos o que aconteceu. Estevão ali é apedrejado e morto, Saulo está ali autorizando, né? Ele é uma autoridade, está vendo aquela situação, todos colocam as suas capas e Saulo segura as suas capas ali, de todos os líderes religiosos daquele período, e Saulo está ali. E você sabe o que aconteceu com Saulo. No capítulo 9, ele vai para Damasco para prender cristão, para matar cristão, e com quem que ele se encontra? Com Jesus Cristo. Jesus Cristo ressurreto, o Emanuel, o Deus conosco, Todo-Poderoso, se manifesta a ele dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: quem és tu? Eu sou aquele quem tu persegues. Tu estás querendo matar os meus irmãos, os cristãos. E aí, Saulo se converte e se torna um grande pregador do Evangelho, conhecido o apóstolo dos gentios. E aí no capítulo 13, veja o que acontece. 45, versículo 45 ao 52. Quando os judeus viram a multidão, ficavam cheios de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aos judeus: era necessário anunciar primeiro a vocês. Quem? Judeus. A palavra de Deus. Uma vez que a rejeitaram e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios. Opa, uma porta se fecha e uma porta se abre. E olha o que aconteceu para aqueles que não eram judeus, que estavam ouvindo a palavra de Paulo através do Espírito Santo ali, ó. Pois assim o Senhor nos ordenou: eu fiz de você luz para os gentios. Quem é esse? O próprio Paulo. Para que você leve a salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendizeram ao Senhor, a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Olha que lindo isso, gente. Olha que maravilhoso isso. Então uma porta se fecha e uma porta se abre. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região, mas os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Que fantástico isso, né? Então vejam aqui que uma porta se fecha e outra porta se abre. Tudo está planejado, organizado, arquitetado pelo arquiteto de todas as coisas. O nosso Pai, o nosso Deus Todo-Poderoso, em Cristo Jesus se cumpre a sua vontade, e o Espírito Santo agora testifica do plano de salvação arquitetado pelo nosso Pai eterno, pelo nosso Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Então Jesus Cristo veio cumprir, e agora o Espírito Santo está testificando a vontade de Deus na minha direção e na sua direção. Uma porta se fecha e uma porta se abre. Veja o que escrito está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7 ao 14. Diz assim, olha, uma porta que se abre. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de
equilíbrio. Esta graça não foi dada em Cristo Jesus desde os tempos. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador Jesus Cristo. Ele tomou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Glória a Deus por isso. Deste Evangelho fui constituído pregador e apóstolo e mestre. Por essa causa também eu sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem eu tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Oh, glória a Deus! Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que vocês estão ouvindo de mim. Quanto ao bom depósito, guarda-o por meio do Espírito Santo que habita em vocês. Glória a Deus! Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Então, essa graça nos foi revelada através do Evangelho. Então agora, a porta que se fecha para os judeus, essa mesma porta abre-se para nós. Como diz ali no Evangelho de João, capítulo 1, é graça sobre graça. Que lindo isso, né? Então, tudo está programado. Tudo está arquitetado nos mínimos detalhes para alcançar a minha vida e alcançar a sua vida e a vida da nossa família e de todos aqueles em que eu e você damos testemunhos do Evangelho da verdade. Glória a Deus. Então, meu querido, só para nós recapitular aqui, então ali na nossa parábola, o convite às bodas, todos foram convidados ao arrependimento. Para entrar no reino de Deus, foram convidados pelo pai e pelo herdeiro e não aceitaram. Aí, eles matam os servos que os convidaram, que é o Espírito Santo, que também novamente os convida ao arrependimento, a acessarem o reino de Deus, e eles não aceitam. E aí, o que acontece? O juízo sobre a cidade e sobre os convidados, né? Aí você sabe, no ano 70 ali houve a destruição do templo, o início da diáspora para os judeus. Eles ficaram quase 2000 anos como um povo sem terra. Aí houve o Holocausto e consequentemente em 1948 ali houve a criação do Estado de Israel para a proteção do povo judeu. O convite aos que encontrarem, lembra na parábola ali, né? É os bons e os maus. Em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver a partir do capítulo 8, depois que Estevão morre, onde nós lemos, capítulo 8, Felipe vai a Samaria, que são um povo mestiço, né? Eles são tidos como gentios também. Começa capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, nós temos Felipe em Samaria, aquela passagem conhecida do eunuco. Aí nós temos no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos a própria conversão de Saulo de Tarso, né? E aí no capítulo 10 nós temos o próprio Pedro em Cesareia, quando ele tem aquela visão do lençol com os animais ali, já é o próprio Espírito Santo tirando aquela cultura judaica do coração do apóstolo Pedro, e aí ele vai até a casa, no Atos dos Apóstolos capítulo 11, versículo 5 ao 18, ele vai até a casa de Cornélio, que é um gentil, que tem um sonho, que tem uma visão e manda chamar Pedro. E o que acontece lá quando Pedro apenas está falando sobre o Evangelho? Quando Pedro apenas está falando do Espírito Santo, o que acontece? Todos são cheios do Espírito Santo na casa de Cornélio. Cornélio, um homem que reuniu uma família, como você está reunido aí na sua casa, como nós estamos reunidos nesse exato momento, uma célula online na nossa casa, com a nossa família, com pessoas amigas, convidadas, como acontece todas as semanas na casa dos nossos líderes de célula. Em nome de Jesus, e assim se concretize e aconteça na sua casa, que chegue o dia, a hora e o momento poderoso, onde todos serão cheios do Espírito Santo em uma célula. Eu creio em nome de Jesus, como aconteceu ali na casa de Cornélio. Ele reuniu uma turma, reuniu uma galera, reuniu familiares, amigos, disse: olha, Pedro, um homem cheio do Espírito Santo vai vir aí, porque o Senhor me revelou, o Senhor me deu uma visão, eu mandei chamá-lo e ele está vindo. E eles são judeus, eles não entram na casa de gentios, mas este vai entrar porque Deus disse que ele vai entrar. E Pedro fala ali poderosamente uma frase fantástica, dizendo assim: como que eu vou agora não pregar esse evangelho aos gentios?
até aos gentios Deus dá o Espírito Santo para o arrependimento e para a vida eterna. É isso que o apóstolo Pedro fala. Como eu vou deixar de pregar? Se até os gentios agora o Espírito Santo o é dado para o arrependimento e para a vida eterna, glória a Deus, olha a conexão poderosa que o apóstolo Pedro fala. Então até o capítulo 7, voltado para os judeus. Do capítulo 8 em diante, agora começa o Espírito Santo a dirigir os seus apóstolos aos gentios, a mim e a você. Uma porta que se fecha, uma porta que se abre. Então, em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, nós temos o rei Herodes se levantando contra a igreja, perseguindo a igreja primitiva, matando os apóstolos, prendendo os apóstolos. Tiago foi decapitado, né? E no Atos dos Apóstolos, capítulo 13, nós temos a primeira viagem missionária com quem? O apóstolo Paulo. Saulo, que se converteu, torna-se Paulo e Barnabé. Escrito está em Romanos, capítulo 11, versículo 25 ao 32, acompanhem comigo, algo muito importante dessa porta que se abre, para que você não entenda errado algumas coisas, às vezes o inimigo tenta lançar, então há uma importante revelação aqui, ó. Apóstolo Paulo dizendo aos romanos: irmãos, não quero que vocês ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Agora os judeus foram deixados de lado e agora nós somos a bola da vez. Ei, olha, é isso que Paulo está dizendo. Não sejam presunçosos. Eu quero que vocês não ignorem isso. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegasse a plenitude dos gentios, que é o tempo dos gentios que nós lemos anteriormente. E assim todo Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o Redentor que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Mas quanto à eleição, eles são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Assim como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles, dos judeus, assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Graça sobre graça, pois Deus colocou todos sob a desobediência. Olha que revelação poderosa. Não há méritos nenhum em nós, todo mérito é Ele, toda honra, toda glória, todo louvor a Ele, Jesus Cristo. Todos Deus colocou sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos. Ou seja, a Ele toda honra, a Ele toda glória. Acompanhe comigo a próxima imagem, as vestes nupciais, para que nós entender toda a revelação que está nessa mensagem. Aqui é de forma bem conclusiva, tá, meu irmão? As vestes nupciais. Diz assim: é grande o meu prazer no Senhor, regozije-se a minha alma em Deus, pois Ele me vestiu com as vestes da salvação e sobre mim pôs o manto da justiça. Qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote? Qual noiva que se enfeita com joias? Isaías 61:10. Acompanhe o que escrito está em Apocalipse 19:6-9, assim: então eu ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, com um estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir-se de linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Aqui estão as informações das vestes nupciais. O que são elas? O que são elas? Elas estão mostrando aqui, como disse ali, ó, as vestes nupciais
são os atos de justiça do santo. Aquilo que eu e você praticamos a partir do momento em que cremos, recebemos a revelação do Evangelho, o que cremos, os valores que nós estamos vivendo, a nossa consciência, a nossa prática diária, a forma com que nos conduzimos, falamos, vemos, ouvimos, enfim, tudo isso mostra o que nós cremos, quais são os valores que nós temos. Então, são as nossas ações, são as nossas atitudes diárias. Então, acompanhe comigo o que escrito está em Mateus capítulo 13, versículo 5 ao 8, diz assim: a ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. A ele quem? João Batista. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes, as roupas nupciais aqui, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem-lhe fruto que mostre o arrependimento, ou produzam frutos dignos de arrependimento. Ou seja, a nação de Israel, detentora da lei, detentora da moral, dos princípios de Deus, até aquele momento estavam ali renegando a moral e a decência de Deus, vivendo uma religiosidade e segundo as suas vontades e seus querer. E o seu querer, aos reis, aos sacerdotes. E o apóstolo, o João Batista, melhor dizendo, o profeta ali, que estava batizando, dizendo, olha, vocês têm que se arrepender. Então, produzam frutos dignos de arrependimento, daquilo que vocês dizem crer. Vocês dizem ser o povo de Deus, né? Então, ajam como tal, arrependam-se. Então, produzam frutos dignos de arrependimento. Então, conectando sobre o que são as vestes nupciais. A partir do momento em que cremos em Cristo Jesus, nós não podemos viver uma vida como nós vivíamos antes. Temos que produzir frutos dignos de arrependimento. João capítulo 15, versículo 14 ao 17 também nos dá essa importante afirmação. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi para que vocês irem e derem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros. Glória a Deus. Então, conforme nós lemos aí, nós agora somos amigos de Jesus e Ele nos escolheu, não fomos nós que o escolhemos. E Ele deseja que eu e você tenhamos frutos dignos de arrependimento e frutos esses que permaneçam, ok? Acompanhe comigo então o próximo slide aí. O convidado que produziu a sua própria veste. O convidado que produziu a sua própria veste. Veja que todo mundo está em vermelho, 2 em azul ali. Vamos ver o que nos diz o livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 11 ao 15. Leia comigo aí, O convidado sem as roupas adequadas. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira, ok? Então, aqui apenas a consolidação deste entendimento, que os convidados ali que estavam com aquela roupa preparada, que eles prepararam, não pegaram as vestes do rei, são esses, aqueles que realmente desejam o quê? Desejam viver do seu modo. Tem conhecimento, tem entendimento, tem compreensão, mas não querem vestir as vestimentas dos reis, querem viver conforme as suas vontades. Então esses não estarão nas bodas do Cordeiro, esses não entrarão de forma e de maneira nenhuma pelas suas ações, ok? Então acompanhem comigo o próximo ali, então, a pergunta sem resposta, aí tá o Batman, né? Então a pergunta sem resposta, aqui dentro da nossa parábola tem a pergunta
sem que não tenha uma resposta, porque ele não sabe dar essa resposta. O rei entra ali, né? Qual que é a pergunta? Ali Mateus 22, na nossa parábola, que o rei entra e diz: Ei, e aí, como é que tu tá nesse lugar? 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 Então, meu querido, tá difícil. Leia comigo aí o que está escrito, então. A pergunta sem resposta. Vamos lá, leia comigo. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que ele fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus, ok? Então, acompanhem comigo aí o que nós temos escrito na sequência. Lucas capítulo 7, versículo 37 ao 50, você vai entender perfeitamente essa pergunta que não tem resposta, ok? Leia comigo aí, leia comigo. Vamos ler ali mais um pouquinho. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a mostrar-lhe os pés, a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que a havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é. É uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize-lhe, mestre. Ele disse: 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro lhe devia 50 denários. Nenhum dos dois tinham como lhe pagar. Por isso ele perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher, Simão? Entrei em tua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é esse que até perdoa pecados? E Jesus disse à mulher: sua fé te salvou. Vá e não voltes mais. Ok, então aqui, meu querido, está uma importante informação para que você entenda essa pergunta sem resposta. Como que você está aqui na minha festa sem as devidas vestes, que são as ações daqueles que realmente não querem obedecer a Cristo? Aqui estão os maus e os bons, mostrando que Jesus ele veio para salvar a todos,
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A razão e o motivo de nós sermos salvos é porque cremos em Jesus. Não são as nossas antigas ações. As nossas novas ações, elas testificam de que somos salvos. As novas ações testificam de quem nós pertencemos. Pertencemos ao Senhor Jesus. Por isso nós limpamos, lavamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso nós praticamos as ações que o Senhor Jesus nos pede que praticamos, ok? Como nós lemos aqui, então essa mulher, ela muito amou porque muito foi perdoada, porque muito foi perdoada. Então eu e você que somos perdoados, devemos nos vestir das vestes nupciais e praticar boas obras, ok? Então, convido você agora à próxima slide ali. Veja para o próximo slide. Lançados nas trevas. Lançados nas trevas. Veja essa imagem aí, que na nossa parábola também tem essa informação. Aqueles que não se vestiram com as vestes nupciais foi lançado nas trevas. Então, leia comigo o que está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 28 ao 39, que diz assim: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho. Olha aí, ó, ele é a nossa referência, é ele que é o nosso exemplo. A ele nós devemos seguir e imitar, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. As vestimentas ali, né? Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem é Deus? Quem que ele está falando aqui? Deus. Se o dono da festa, o que preparou a festa para o filho, para o herdeiro, nos justificou, quem é contra nós se Deus é por nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus quem dá a eles uma nova vestes, ok? Então compreenda, meu querido, a palavra de Deus é maravilhosa, ela é linda. Jesus, obrigado, Senhor. Continuando, próximo ali. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós, bons e maus. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ok? Agora preste atenção aqui em mim. Quero finalizar esse entendimento que nós queremos compreender aqueles que serão lançados nas trevas. Há duas compreensões dentro da teologia, daqueles que estudam teologia, que quando nas parábolas mostra ali, será lançado nas trevas choro, e haverá choro e ranger de dentes, muitos entendem que é a grande tribulação e outros entendem que é o lago de fogo, ou seja, a perdição eterna. Ok? Então, há essas duas compreensões. Eu e você precisamos entender o que escrito está lá em livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao 15, que há livros diante do Senhor, diante do trono branco, livros serão abertos. E naqueles livros, todas as nossas ações estarão mostradas. E sabe o que vai dizer naquelas ações? Tudo que nós falar, tudo que nós disser, não vai ter problema. Nós vamos estar condenados. Por mais que tenhamos boas ações, por mais que tenhamos ações mais ou menos, tudo vai estar lá registrado. Nós seremos sempre condenados diante do Senhor. Mas haverá o livro do
Cordeiro, o livro do Cordeiro. E lá no livro do Cordeiro vai estar o meu e o teu nome, ok? Próximo slide. Se as minhas palavras estiverdes em vós. Como nós falamos anteriormente, não adianta. Não teremos, por mais que possamos fazer ações, e é importante as ações porque testificam em quem nós cremos, eu e você precisamos saber que quando chegarmos diante do Senhor, nenhuma ação poderá nos justificar, e sim, é apenas a fé no Filho de Deus, ok? Se as minhas palavras estiverdes em vós. É isso que o Senhor quer. Essa imagem precisa ficar gravada na sua mente e no seu coração, meu querido. Se as minhas palavras estiverdes em vós. Escrito está em Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. Então a nossa salvação, ela é orgânica, ela é de dentro para fora. De dentro para fora. Não é a nossa aparência, não são as coisas que eu e você possamos aparentar, mas sim é o que nós praticamos. Então, para finalizar, meu querido, esta célula nessa noite, que o Cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício. Amém? Que Deus abençoe você e a sua casa. Quero deixar um grande abraço a todos os nossos queridos e amados irmãos que estão de aniversário nessa semana e estiveram, meu filho Rafael, o Miguel, a Carol também que esteve de aniversário na segunda, o seu Manuel que esteve de aniversário domingo. Tivemos também a Duda, a Eduarda, filha da nossa querida irmã Narajane. Que Deus abençoe a todos. E estejam conosco no próximo culto, então, domingo às 18 horas, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe.